Muito bem. É, eu estou aqui com alguns itens, né, que eu coletei aqui dentro da minha casa mesmo. E esses itens, eles são formas geométricas, né, que com certeza todos vocês usam e utilizam no seu dia a dia. E dentro das formas geométricas, né, do estudo da geometria, nós sabemos que inicialmente o objetivo era simplesmente medir terra, né? Os egípcios, quando utilizaram essa forma de conhecimento, eles utilizavam simplesmente para demarcar anualmente as terras que deveriam ser utilizadas no plantio, na agricultura. No entanto, a geometria ela aumentou, ela cresceu e hoje nós temos uma gama de informações dentro dessa área de conhecimento, né? E as figuras geométricas, as formas geométricas, elas se dividem em planas e em espaciais. As figuras espaciais são aquelas que possuem 3 dimensões, como por exemplo, eu trouxe aqui, né, uma caixa bem simples, que com certeza vários de vocês possuem no dia a dia. Essa caixa ela possui comprimento, ela possui largura e ela possui a altura. Então ela tem 3 dimensões. Formas com 3 dimensões são chamadas de figuras espaciais. No entanto, cada região dessas é chamada de superfície plana. Então aqui nós temos uma forma plana, né? E a junção dessas diversas formas planas vai me dar o quê? Uma figura geométrica espacial. As figuras geométricas espaciais, elas podem ser classificadas em poliedros. O que é um poliedro? A palavra poliedro vem de 2 prefixos, né? Poli, que quer dizer vários, e edros, que quer dizer faces. Então, um poliedro é uma forma geométrica que possui várias faces, como por exemplo essa caixa, tá? Ela possui essa face, essa superfície, a superfície de trás, aqui já deu um total de 3, essa superfície 4, essa superfície 5 e essa superfície 6. Nesse caso, então, eu tenho um poliedro de 6 faces, que poderia também ser chamado de hexaedro. A palavra hexa quer dizer 6, edro, faces, 6 faces. Agora, nós temos poliedros de diversas formas, né? Como, por exemplo, esse item aqui, né, que é utilizado em brincadeiras, em jogos, que é comumente conhecido como dado. O dado, ele também é um hexaedro. Ele também possui 6 faces. Inclusive, aqui eu tenho a face com uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades e 6 unidades. São 6 faces. É também um hexaedro, tá? O que essas duas formas geométricas têm em comum, a caixa e o dado? Eles têm em comum o fato de possuírem superfícies planas. E além de possuírem superfícies planas, eles possuem 2 bases. Ou seja, o lado de baixo ele é igual em tamanho, né, ao lado de cima. Então ele tem 2 bases. Existe também um outro tipo de poliedro chamado de pirâmide. A pirâmide ela possui apenas uma base. O extremo oposto
da base da pirâmide é um ponto chamado de vértice. Claro que o dado, a caixa ou as caixas em geral, que são formas muito comuns, também possuem vértices. No caso, o dado ele vai possuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, assim como a caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, 8 cantinhos. Então, eu posso entender que o poliedro em questão, ele possui 6 faces, 8 vértices, e ainda tem um outro elemento que pode ser levado em consideração, que é a aresta. As arestas são as linhas retas que formam as faces desse poliedro. Se você olhar com atenção, você vai perceber que nessa face eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas. Nessa face eu tenho mais 1, 2, 3, 4 arestas. E na superfície lateral dele eu tenho 1, 2, virando, 3, 4. O que vai totalizar 12. 4, 8, 12. No caso, as caixas em geral. Pode ser uma caixa de creme dental, pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de papelão. Serão classificados como um poliedro que possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, assim como o cubo, o dado, tá certo? O nome técnico do cubo, do dado, perdão, é cubo. O nome técnico da caixinha é paralelepípedo. Paralelepípedo por quê? Porque todas as faces são paralelas entre si. Essa face é paralela a essa face é paralela a essa e essa face é paralela a essa face. Por isso é um paralelepípedo. O cubo e o paralelepípedo, eles têm um nome genérico. Eles são chamados de prismas, tá? Então, nós temos as pirâmides, que possuem só uma base, que no extremo oposto a essa base é um vértice. E nós temos os prismas, que possuem 2 bases. Então, além dos poliedros, nós temos os corpos redondos. Tá? Eu consegui aqui dentro da minha casa, em poucos instantes, alguns exemplos bem interessantes. Né? Eu trouxe aqui um copo. Esse copo, ele é um corpo redondo. Ou seja, a superfície lateral dele é não plana. Corpos redondos, eles têm uma característica peculiar. Quando são colocados numa superfície, eles podem rolar. Então, o copo é um corpo redondo. Eu tenho aqui um cofre, né, infantil, que também é um corpo redondo. Mas se você olhar com bastante atenção, você vai perceber que existe uma diferença entre esses 2 corpos redondos. Nesse corpo redondo aqui, a área da superfície superior e da superfície inferior, elas são iguais. O diâmetro aqui e aqui é o mesmo, tá certo? Nesse caso, esse corpo redondo, ele recebe um nome, ele é chamado de cilindro. A forma cilíndrica é muito comum à nossa volta, né? Eu tenho aqui um recipiente, né, daquele brinquedo, daquele jogo chamado pega-varetas, que também tem formato cilíndrico. Eu tenho aqui um vidro de detergente que também tem o corpo cilíndrico. Eu tenho aqui um repelente de insetos, né, que também tem corpo cilíndrico. Além disso, eu também tenho uma pilha que também tem corpo cilíndrico. Um recipiente de inseticida que também tem corpo cilíndrico. Se vocês observarem com bastante atenção, vocês vão perceber
que o formato cilíndrico é muito comum, tá certo? Então, o que difere o cilindro do cone? Como eu disse, o cilindro ele tem a base inferior igual à base superior, tá? Se eu pegar o cilindro e desmontar ele aqui, a superfície lateral dele vira um retângulo. No caso, o copo ele não é um cone inteiro, ele é apenas um tronco de cone, ele é um pedaço do cone. Mas dá para você ver com muita clareza, né, com muita nitidez, que a medida do corpo redondo ela vai diminuindo, certo? Um objeto que me dá a ideia de um cone, com muita exatidão, é aquele chapeuzinho de aniversário, né? É o cone utilizado para demarcar pontos numa rodovia, né? Utilizado geralmente pela polícia, né? Pelos agentes de trânsito. São cones, né? E se você pegar um cone e desmontar ele, ele vai te dar a ideia de um triângulo. A superfície lateral dele vai te dar a ideia de um triângulo. Então, se você desmontar um cilindro, você vai ter dois círculos, que é a parte de baixo e a parte de cima, são as duas bases, e você vai ter uma região triangular. Desmontando um cone, você vai ter que a parte de baixo dele, a base, vai nos dar um círculo. E a superfície lateral dele vai dar um triângulo. Além desses dois corpos redondos, existe a esfera, né? Que é utilizada em muitos casos, né? Como estruturas de rolamento. Por exemplo, o rolamento de um carro, ele geralmente utiliza esferas para ele poder girar e deslizar com segurança, né? E com perfeição, tá certo? A esfera mais comum do nosso dia a dia é a bola. No caso, no Brasil, nós temos muitos esportes, né? Mas o principal deles, o mais popular, é o futebol, que utiliza uma esfera, tá certo? Então, a esfera, o cone e o cilindro são os três exemplos de corpos redondos, ou seja, são sólidos geométricos tridimensionais que possuem a largura, o comprimento e a altura e que tem essa característica peculiar de rolar, tá certo?